Imagine você navegando pela vida tranquilo, achando que está tomando todas as suas decisões por pura e espontânea vontade, sendo o capitão inquestionável do seu próprio navio. De repente, você se vê com um armário cheio de coisas que não precisava, concorda com uma ideia que nem faz tanto sentido para os seus valores, ou se encontra fazendo um favor gigantesco para alguém que você mal conhece sem saber bem como chegou a esse ponto. Se você já se sentiu nessa situação, com a pulga atrás da orelha e uma leve sensação de ter sido levado, bem-vindo ao clube dos que acabaram de ganhar um par de óculos de raio-x. Prepare-se para ter sua mente expandida e talvez um pouco assustada com sua própria suscetibilidade, com o que vou te contar sobre o livro As Armas da Persuasão, do brilhante psicólogo social Robert Cialdini. É como se ele nos desse o manual secreto das influências diárias, revelando as táticas sutis e nem tão sutis que nos impactam o tempo todo. E olha, a gente cai nelas mais do que imagina, como patinhos inocentes. A primeira grande revelação de Cialdini, que me fez largar o café com a boca aberta e pensar, Eureka, é por isso que eu comprei aquela batedeira que nunca uso, é a ideia de que a persuasão não é mágica, ou um dom inato de alguns sortudos, mas sim uma ciência com princípios bem definidos e universalmente aplicáveis. Ele os chama de armas de influência ou atalhos mentais, e são como programas pré-instalados em nosso cérebro, projetados para nos ajudar a tomar decisões rápidas e eficientes no dia a dia. O primeiro desses atalhos, e um dos mais poderosos e antigos, é a reciprocidade. Sabe aquela sensação esmagadora de que você deve algo a alguém depois que essa pessoa te fez um favor, te deu um presente inesperado ou até mesmo uma simples amostra grátis de um produto? Pois é, essa é a reciprocidade em ação, pulsando em nossos neurônios. É como se houvesse uma lei universal não escrita, um imperativo social de olho por olho, dente por dente, mas no bom sentido da troca de favores e gentilezas. Se alguém te dá algo, mesmo que seja pequeno, não solicitado e talvez até indesejado, a gente sente uma necessidade quase irresistível de retribuir. E muitas vezes, retribuir com algo de valor muito maior do que o que recebemos. Cialdini dá exemplos hilários e, ao mesmo tempo, chocantes, como aquele garçom esperto que, ao trazer a conta em um restaurante, coloca uma balinha de menta, ou até duas, e vê suas gorjetas aumentarem exponencialmente. Uma balinha, gente. Ou a florzinha que te dão de presente na rua antes de pedirem uma doação insistente. É sutil, é incrivelmente esperto e funciona porque ativa um programa mental profundo em nós, o de manter o equilíbrio e a equidade nas relações sociais. O que aprendi com isso é que não é ser ingênuo ou burro cair nessa, é ser inerentemente humano. Nascemos e somos socializados com essa regra. E a lição prática para a nossa vida é esteja ciente desse gatilho. Da próxima vez que alguém te der algo, pergunte-se honestamente, estou retribuindo porque realmente quero, porque é um gesto genuíno da minha parte ou porque me sinto em dívida e pressionado a fazê-lo? Isso não significa ser mal agradecido ou insensível, mas sim ter consciência e não ser manipulado. É a diferença crucial entre retribuir um favor genuíno com prazer e ceder a uma tática de venda disfarçada de gentileza. Outra arma poderosa que Cialdini escancara sem dó é a da coerência e compromisso. Sabe aquela vez em que você assinou uma petição online, talvez sem dar muita atenção, e depois se sentiu compelido a doar dinheiro para a mesma causa ou a participar de um evento relacionado? Ou quando você se comprometeu publicamente com uma dieta, um novo projeto ou um objetivo de fitness e sentiu uma pressão interna e talvez externa enorme para seguir adiante, mesmo quando a pizza estava te chamando com uma voz sedutora? Pois é, nosso cérebro adora ser coerente. Uma vez que fazemos uma escolha, tomamos uma posição ou nos comprometemos com algo, especialmente se essa decisão for pública ou escrita, sentimos uma pressão quase magnética para nos comportarmos de acordo com essa decisão. Cialdini mostra que, mesmo um pequeno compromisso inicial, quase imperceptível, como responder a uma pesquisa ou aceitar um panfleto, pode ser o primeiro passo para um compromisso muito maior e mais significativo. A pegadinha aqui é que, às vezes, somos levados a fazer um pequeno compromisso com base em informações incompletas, enviesadas ou até mesmo enganosas, e depois, para manter essa imagem de pessoa coerente, que valorizamos muito, acabamos nos aprofundando na situação,
investindo mais tempo, dinheiro ou energia do que gostaríamos. É o famoso pé na porta. Primeiro um pequeno pedido que é difícil de recusar. Depois um pedido maior que parece uma extensão natural do primeiro. Ou a tática da isca e troca, onde o produto prometido inicialmente não está disponível, mas você já fez o compromisso de estar ali. O que aprendi com isso é que precisamos ter um radar ligado para esses pequenos sim iniciais, para os quais não damos muita importância. Antes de concordar com algo, mesmo que pareça insignificante, pergunte-se honestamente: isso me levará a um compromisso maior ou a uma série de compromissos que eu não quero assumir? Ou que não se alinham com os meus verdadeiros interesses? É sobre proteger sua consistência interna de ser explorada por quem sabe usar essa arma de forma astuta. É quase como um jogo de xadrez psicológico, e Cialdini nos ensina a jogar para não ser um peão facilmente sacrificável. E se você está sentindo que essa conversa está te dando superpoderes para entender o mundo ao seu redor, para decifrar as intenções alheias e para se proteger de manipulações sutis, que tal demonstrar seu apoio a essa jornada de conhecimento? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas futuras conversas transformadoras. Sua participação nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que, assim como nós, buscam desvendar os segredos da influência e se tornar mais conscientes e autônomas. Continuando nossa exploração das armas secretas da persuasão, prepare-se para conhecer o poder avassalador da prova social. Já se pegou olhando fixamente para o céu porque um pequeno grupo de pessoas estava olhando para cima, mesmo sem ver nada de interessante? Ou comprou um produto online só porque era um best-seller, com milhares de avaliações 5 estrelas, mesmo sem conhecer muito sobre ele? Ou ainda escolheu um restaurante porque era o único com uma fila na porta, enquanto os outros estavam vazios? Bingo! Essa é a prova social em ação, e ela funciona como um imã irresistível. Nosso cérebro, numa tentativa nobre, mas às vezes equivocada, de simplificar a vida e economizar energia mental, assume que se muitas pessoas estão fazendo algo, pensando de certa forma ou comprando um determinado item, então aquilo deve ser o certo, o bom, o desejável a fazer. É o famoso efeito manada, ou a ideia reconfortante de que a maioria não erra, mesmo que a maioria esteja apenas seguindo outra maioria desinformada. Cialdini nos mostra que essa arma é especialmente potente em situações de incerteza, ambiguidade ou quando nos sentimos perdidos. Quando não sabemos exatamente o que fazer, como nos comportar ou qual decisão tomar, tendemos a olhar para os outros, especialmente para aqueles que parecem semelhantes a nós, e seguir a multidão, buscando um guia no comportamento alheio. E os persuasores habilidosos, sejam eles marqueteiros, políticos ou simples vendedores, sabem disso e usam essa arma com maestria. Pense nas filas enormes na porta de uma balada que na verdade está vazia lá dentro, criada artificialmente para atrair mais gente, ou nas risadas falsas e exageradas em programas de TV que nos tentam fazer achar que a piada é engraçada, ou nos depoimentos fabricados de clientes satisfeitos. É quase um truque de mágica social, onde a percepção da popularidade cria a própria popularidade e a demanda. A grande sacada que aprendi e que mudou minha forma de consumir e de me relacionar é que a popularidade nem sempre equivale à qualidade, à verdade ou à escolha certa para você. Quantas vezes você já se arrependeu amargamente de algo que fez, comprou ou concordou só porque todo mundo estava fazendo ou porque era a moda do momento? A prova social é um atalho poderoso para o cérebro, mas pode nos levar para caminhos que não são os nossos, longe dos nossos valores e necessidades. A lição é: em momentos de incerteza, respire fundo, dê um passo para trás e questione se a ação da maioria realmente se alinha aos seus valores e necessidades. Seja um pensador crítico, não um seguidor passivo. Outra arma poderosa que Cialdini nos mostra com maestria e que nos desarma completamente é a da afeição. Essa é a mais charmosa, sedutora e por isso mesmo perigosa de todas. A gente tende a dizer sim para quem a gente gosta, não é mesmo? Seja um amigo querido, um familiar próximo, alguém que consideramos bonito ou atraente, alguém que nos elogia sinceramente ou não, ou alguém que parece similar a nós em algum aspecto. Cialdini nos mostra que os persuasores são mestres em criar essa conexão, essa liga emocional. Eles nos elogiam de forma sutil ou nem tanto, encontram pontos em comum. Nossa, você também adora gatos? Que legal, temos tanto em comum. Ou simplesmente são simpáticos, sorridentes, atenciosos e se mostram acessíveis. E a gente, com o coração mole, cede mais facilmente, sem nem perceber a tática.
As pesquisas de Cialdini são fascinantes e, por vezes, até um pouco desconfortáveis, mostrando como a semelhança, seja de opiniões, de hobbies, de origens, de forma de vestir ou até mesmo de nomes parecidos, pode aumentar drasticamente as chances de persuasão. Ou como a beleza física, de forma inconsciente, nos torna mais propensos a confiar em alguém, considerá-lo mais inteligente, mais honesto e, consequentemente, mais persuasivo. É quase um injusto. É uma falha no nosso sistema, mas é a realidade da forma como nosso cérebro processa as informações sociais. O que aprendi com a arma da afeição é que precisamos desenvolver um detector de fofura excessiva ou de conexão repentina e forçada. Se alguém está sendo excessivamente simpático, elogiando demais sem um motivo aparente ou tentando forçar uma conexão muito rápido, é bom ligar o sinal de alerta e questionar se o que está por trás é um interesse genuíno na sua pessoa ou uma tática de influência para vender algo ou obter um favor. Não é ser desconfiado da humanidade, é ser esperto e se proteger. Afinal, a gente tem o direito inalienável de dizer não para quem a gente gosta, se aquilo que está sendo pedido não for bom para a gente ou não se alinhar aos nossos interesses. E se essa conversa está te fazendo olhar para suas interações diárias, para os comerciais na TV, para as redes sociais e até para as conversas com amigos e familiares com outros olhos, com um senso de detetive aguçado, me conta aqui nos comentários. Qual dessas armas da persuasão você mais percebe no seu dia a dia, seja usando-a, de forma ética e consciente, claro, ou sendo influenciado por ela? Compartilhe suas histórias e vamos trocar figurinhas sobre o fascinante e complexo mundo da persuasão. Sua opinião é super importante pra gente e enriquece muito a nossa comunidade de desvendadores de mistérios. Chegamos à parte final da nossa imersão nas armas da persuasão e aqui Cialdini nos entrega as últimas e não menos potentes ferramentas. Aquelas que carregam um peso social e psicológico considerável. Prepare-se para a revelação da autoridade e da escassez, dois gatilhos poderosíssimos que nos fazem agir sem pensar duas vezes. Primeiro, autoridade. Ah, como a gente respeita uma autoridade, não é mesmo? Desde a infância somos ensinados a obedecer e a confiar em figuras de autoridade. Seja um médico com seu jaleco branco impecável e um diploma na parede, um professor universitário com seu ar erudito, um policial com seu uniforme imponente, um juiz com a toga ou até mesmo alguém que ostenta um título grandioso ou símbolos de status, como um carro de luxo ou um relógio caro. Nosso cérebro é programado para obedecer a essas figuras, acreditando, muitas vezes sem questionar, que elas possuem mais conhecimento, mais experiência, mais sabedoria e, portanto, sabem o que é melhor. Cialdini cita experimentos clássicos, e um pouco assustadores como o de Milgram, que mostram como as pessoas podem ir contra seus próprios princípios morais, causar desconforto e até mesmo dor a outros, simplesmente porque uma figura de autoridade deu uma ordem e assumiu a responsabilidade. Essa arma é explorada de diversas formas no nosso cotidiano. Desde um médico que recomenda um remédio sem que o paciente questione muito, até o vendedor de carros que usa o depoimento de um especialista da indústria automotiva para te convencer a fechar o negócio. Pense naqueles comerciais de creme dental, onde um ator vestido de dentista, com óculos e tudo, recomenda o produto com o ar de quem entende do assunto. É a autoridade falsa, emprestada ou transferida em ação, usando símbolos de autoridade para gerar credibilidade. O que aprendi com essa arma é que precisamos desenvolver um senso crítico apurado e questionar a autoridade de forma inteligente. Não se trata de ser desrespeitoso ou rebelde sem causa, mas sim de verificar a credibilidade da fonte. Essa pessoa é realmente um especialista genuíno no assunto em questão? Qual é o interesse dela em me convencer? Existem evidências concretas para o que ela está afirmando ou é apenas uma opinião? É como um filtro mental de alta performance. Ao invés de aceitar cegamente uma informação ou recomendação por vir de uma autoridade, passe-a pela peneira da crítica e da pesquisa. Afinal, até mesmo autoridades podem estar erradas, ter interesses ocultos ou simplesmente não ser a melhor opção para a sua situação específica. É o seu discernimento que te protege de decisões ruins. E por último, mas definitivamente não menos importante, temos a arma da escassez. Essa é a que nos faz correr contra o tempo, tomar decisões impulsivas e sentir um FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, gigantesco. Sabe aquelas ofertas relâmpago de últimas unidades em estoque, só até hoje à meia-noite, vagas limitadas para o curso ou promoção exclusiva que acaba em X minutos?
Essa é a escassez em ação, e ela tem um poder incrível, quase racional sobre nós. A ideia de que algo é raro, exclusivo, único, ou que pode acabar a qualquer momento, dispara um senso de urgência e um aumento instantâneo do valor percebido em nosso cérebro. Automaticamente, tendemos a desejar mais aquilo que nos é limitado, aquilo que podemos perder. Cialdini explica que isso acontece em parte porque percebemos que perder algo é muito mais doloroso e impactante emocionalmente do que ganhar algo equivalente. A perspectiva de uma perda iminente nos motiva muito mais intensamente do que a perspectiva de um ganho, e os persuasores, seja no marketing ou em negociações, usam isso com maestria. Essa é a sua última chance de ouro, poucas unidades restantes no estoque, não perca. Inscrições encerram hoje e não abrem novamente por 1 ano. O que aprendi com a escassez é a necessidade de respirar fundo, acalmar o coração e perguntar a si mesmo: eu realmente quero ou preciso disso por seu valor intrínseco, ou só estou sendo impulsionado a querer porque ele está acabando e a pressão do tempo é grande? É sobre não deixar o desespero da perda te fazer tomar decisões ruins, gastar dinheiro que você não tem ou aceitar algo que não te beneficia. Muitas vezes, a escassez é artificialmente criada para gerar essa urgência, e a melhor oferta para você ou o momento certo de agir pode aparecer amanhã ou depois. Ter clareza dos seus próprios desejos, necessidades e prioridades antes que a pressão da escassez surja é um escudo poderoso contra essa arma. Ao fechar as páginas de As Armas da Persuasão, a sensação que fica não é de ter lido um simples livro, mas sim de ter ganhado um manual secreto e detalhado sobre o comportamento humano e as dinâmicas de influência social. Não é um livro para aprender a manipular os outros, ao menos que toda a expectativa de literatura mais elitista e um pouco assustadora. Mas sim para se proteger da manipulação alheia e, mais importante ainda, para se tornar um comunicador e influenciador mais ético, consciente e eficaz nas suas interações. A principal lição que ecoa é que somos todos suscetíveis a esses atalhos mentais, a essas armas programadas em nosso cérebro. Mas a consciência é o primeiro e mais crucial passo para o controle. Conhecer as armas da persuasão é como ter um superpoder, o poder de entender o porquê da maioria das nossas próprias decisões e das decisões dos outros, navegando pelo mundo com muito mais discernimento. Espero que essa nossa conversa tenha te dado uma nova perspectiva sobre as interações humanas, te ajude a ser mais crítico, mais consciente e, consequentemente, a navegar pelo mundo com mais inteligência social. E se você curtiu essa nossa análise aprofundada e quer continuar desvendando os mistérios da mente humana e da comunicação eficaz, não perca tempo. Assista agora ao nosso vídeo sobre como a linguagem corporal pode revelar muito mais do que as palavras, te ajudar a ler as pessoas e a se comunicar melhor em qualquer situação. Tenho certeza que ele será um complemento perfeito para tudo que conversamos hoje e te dará ainda mais ferramentas para o seu arsenal de conhecimento. Até a próxima!